Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela, a sua host, e nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. Eu acho ótimo eu começar o podcast dizendo seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift, sendo que na semana passada eu simplesmente não coloquei episódio e nem me expliquei para vocês. Eu peço desculpas desde já. A gente volta essa semana com a programação normal, mas eu tô em final de semestre na faculdade, final de estágio e está bem corrido, bem difícil. Final de ano não é fácil para ninguém. Eu tinha até pensado em entrar de férias com o pod nesse período, mas eu tinha prometido para mim mesma que eu não vou tirar férias do pod antes de chegar num ponto que eu pense assim, já tá firme, vamos seguir. E também vocês me motivaram muito com os números que vocês fizeram do podcast no ano passado. Então, isso me deu gás para continuar, mas realmente na semana passada não ia rolar, não tinha como. Só se eu realmente deixasse de tomar banho e comer, porque dormir eu já estava deixando de dormir. Então, eu acho que agora, a partir de agora, as coisas começam a se organizar de novo, eu começo a conseguir de novo gravar semanalmente. Termina um dos meus estágios, eu saí de um dos meus empregos e termina também as aulas da faculdade, pelo menos até março. Então a gente vai ter um bom respiro por aí, eu vou conseguir produzir muito conteúdo para vocês. No episódio anterior, porque o anterior foi o especial com o André para comemorar os números de 2022, que aliás, a gente teve uma recepção extremamente positiva. Vocês foram muito, muito fofos com a gente. Teve bastante gente que disse que foi o episódio favorito. Eu tô pensando em trazer o André para sempre aqui, porque vocês aparentemente adoraram ouvir ele falar, mas a gente já tem bolado aí mais um episódio com ele, então não se preocupem, vocês não vão ficar órfãos de presença de André. A presença de André. Vocês são jovens demais para lembrar da presença de Anitta, eu acho, mas era uma série. E aí, no episódio antes desse, a gente tinha falado sobre o processo de estúdio, de criação e de gravação do álbum Fearless, o segundo álbum de estúdio da Taylor. Então hoje a gente vai para a semana de lançamento do álbum. E, gente, a partir daqui, a jornada começa a ficar uma loucura. Lá no primeiro álbum, assim, acontecia, sei lá, uma coisa por mês na vida da Taylor, sabe? E agora é infinito, agora é sem ré, sem freio, sem nada. Vocês vão ver a loucura que é a temporada de promo do Fearless. Isso que eu só vou conseguir falar um pouquinho nesse episódio. Então tem muito conteúdo para os próximos episódios, vocês não precisam nem se preocupar. Se em algum momento vocês pensam assim, meu Deus, a Rafa vai ficar sem conteúdo, a Rafa não vai ficar sem conteúdo, gente. Eu tenho conteúdo pra caramba pra trazer pra vocês. Isso não é nem de perto a preocupação que eu tenho. A preocupação que eu tenho é vocês cansarem de me ouvir mesmo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pro episódio. Bem-vindos novamente ao Rumores da Inês, e hoje a gente vai falar sobre a semana de lançamento do álbum Fearless. Então, bora! O Fearless foi lançado no dia 11 de janeiro de O Fearless foi lançado no dia 11 de novembro de 2008. É uma época bem tardia para lançamento de álbum, assim, para os padrões de Taylor Swift. A gente sabe que o Evermore ela lançou ali colado com o aniversário dela, então dezembro, mas normalmente no começo da carreira a Taylor lançava os álbuns dela em outubro. Ela trouxe isso de volta com o Midnights. Essa tradição de lançar álbum em outubro. Tanto que em outubro a gente sempre tem milhares de comemorações de aniversários de álbuns de Taylor. Mas o Fearless, ele quebrou um pouquinho isso. Ele foi lançado ali no começo de novembro, então dia 11. No dia 10, a gente vê esse dia 10 de novembro de 2008 de Taylor Swift em detalhes no Journey to Fearless, que é um documentário que foi lançado um ano depois do lançamento do álbum, em outubro de 2010, pelo canal The Hub, que eu sempre comento com vocês. E se vocês procurarem no YouTube Journey to Fearless legendado, aqueles episódios são meus, fui eu que fiz aquelas legendas, então recomendo bastante. É um documentário, assim, raso, tá? Comparado com Miss Americana, ou com um documentário que eu acredito que a Taylor faria hoje em dia sobre a jornada da carreira dela. Mas é um documentário bem legal, assim, eu acho que pra época ele consegue contar bastante coisa.
Então, nesse episódio do Journey to Fearless, que vai mostrando o dia anterior ao lançamento, porque fala o dia do lançamento, mas é porque o álbum ia ser lançado à meia-noite, né? Então é o dia 10, não é o dia 11. A Taylor fala que no dia anterior ao lançamento, ela acordou às 4h45 da manhã, fez cabelo e maquiagem para poder gravar o Good Morning America. Saindo do Good Morning America, ela e a mãe dela foram direto para a MTV, onde ela encontrou fãs na rua, bateu várias fotos e gravou diversas entrevistas para os mais diversos programas. Da MTV. Quando ela saiu da MTV, ela foi para 95.5, a WPLJ, que é uma rádio dos Estados Unidos, onde ela tocou algumas músicas do álbum de modo acústico e pela primeira vez. E dali ela foi direto pro David Letterman. Ela estava super animada porque ia ser a primeira vez que ela ia fazer uma performance no programa do David Letterman. Esse programa nem existe mais hoje em dia. Mas ele era bem gigante na época, assim, Late Night, eu acho que era with David Letterman, não sei. Eu sei que eu lembro muito de assistir David Letterman para ver as entrevistas da Christina. E quando a Taylor realmente entrou, assim, no ápice, o David já tava para se aposentar. Então a Taylor deu poucas entrevistas pro David Letterman, mas essa é uma delas e foi a primeira performance dela no programa. Ali ela também parou para tirar foto com alguns fãs na entrada. E aí, então, ela pegou o avião para voltar para Hendersonville e à meia-noite ela foi até o Walmart comprar o álbum Fearless na hora do lançamento. Isso foi uma tradição que a Taylor continuou fazendo até o lançamento do álbum Lover. Ela sempre ia até a loja comprar o álbum à meia-noite do seu lançamento e os fãs já esperavam que ela fosse fazer isso, então já ficava todo mundo de alerta. E eu confesso que eu imaginei, assim, que no Midnights ela fosse voltar a fazer isso, principalmente porque Midnights, né, gente? Lançamento à meia-noite, Midnights, é todo o conceito do álbum. E seria a primeira vez que ela ia poder voltar a ter contato físico com os fãs ali, depois de Lover, porque Folklore e Evermore foram lançados muito no ápice da pandemia. E o Fearless e o Red Taylor's Version, a gente sabe que são lançamentos diferentes, não são como os lançamentos dos álbuns dela, tanto que ela considera o Midnights o 10º álbum, né? Não é o 12º que seria, se fosse ali no caso, né? Então, assim, eu achei que ela ia fazer isso de ir na Target, que é onde ela vai hoje em dia, né? No Fearless foi no Walmart, mas eu achei que ela ia na Target à meia-noite encontrar os fãs e comprar o Midnights, mas isso não aconteceu. Então, eu acho que essa foi uma tradição que a pandemia realmente tirou da gente. A outra que não aconteceu foi a Secret Sessions, né? Que, aliás, eu acho que eu preciso fazer um especial aqui no perfil, no podcast. Que, aliás, eu acho que eu preciso fazer um especial aqui no podcast só para falar sobre as Secret Sessions, tudo que a gente sabe que acontece nas Secret Sessions, outras sobre os meet and greets, como eles funcionam, porque eu sei que são temas bem extensos e que bastante gente tem dificuldade, mas basicamente as Secret Sessions é quando as pessoas vão até a casa da Taylor Swift, fãs selecionados para ouvir o álbum antecipadamente. E eu achava que em Midnights ela voltaria a fazer e ela não voltou também. Então são duas tradições que se perderam aí por conta da pandemia, eu acho isso muito triste. Mas voltando lá pra noite, antes ali, né, na meia-noite, na real, do dia 11 de novembro de 2008, quando a Taylor foi comprar o Fearless, era a primeira vez que ela fazia isso, né? Era a primeira vez que ela ia comprar o álbum dela já sendo uma estrela consagrada. Porque com o debut, ela não era uma estrela, ela não era conhecida por ninguém. E ali era a primeira vez que ela tava indo realmente já como uma estrela. E já tinha pessoas lá pra verem ela, pra baterem foto. Então ela até subiu num banquinho pra agradecer todo mundo, fez um discurso, tirou foto com uma galera e tudo mais. E ela fala que ela nunca vai esquecer esse dia, porque foi a primeira vez que as pessoas foram até a loja para comprar o álbum com ela, para ela comprar o próprio álbum e comprar o álbum dela na companhia dela. Então, gigantesco. E as pessoas literalmente foram até lá só pra ver a Taylor de pertinho. E era um meio C, sabe? Ninguém sabia se ela ia mesmo, apesar dela que ela tinha comentado no MySpace. Mas ela podia simplesmente não aparecer. E as pessoas foram, confiaram. Desde aquela época ela já tem esse relacionamento super próximo com os fãs. E aí, durante a noite do dia 11, isso é, né, na meia-noite ali da virada do dia 10 pro dia 11, ela tinha feito tudo aquilo durante o dia, tinha voltado pra Hendersonville ali no limite do tempo pra ir à meia-noite comprar o álbum. Aí passa o dia 11 inteiro, de boa, finalmente, né, a menina deve ter feito muita coisa por telefone, etc, mas pôde ficar em casa. E durante a noite acontecia o BME Awards, que eu já comentei com vocês, que foi quando a Taylor ganhou Country Song of the Year, ainda pelo álbum anterior, né? Ela ganhou pelo debut, porque o Fearless tinha recém saído.
Então, nesse dia, a Taylor foi a esse award com o pai dela, o Scott Swift, como acompanhante. E a gente tem vídeo desse momento, mas eu já vou falar sobre isso. E aí, no dia seguinte, o dia 12 de novembro de... E aí, no dia seguinte, no dia 12 de novembro de 2008, aconteceu o CMA Awards. E a Taylor, é claro, performou Love Story. Pro palco, a Taylor levou a ideia que mais tarde ela concretizou na turnê Todas as Noites, de performar como se fosse uma festa antiga, da Idade Média, não sei, eu não sou muito boa de história, mas eu acho que aquelas roupas são roupas de Idade Média, se não for, vocês me corrijam. Com dancinhas antigas, usando aquele vestidão bem estilo princesa, e com uma encenação de ela estar numa sacada no começo da performance e tudo mais. Infelizmente, sendo bem honesta com vocês, eu acho essa performance particularmente bem fraca, assim. Mas é porque ela tinha pouca presença de palco, porque ela tava iniciando. Não concordo, eu acho que a Taylor, logo no debut, assim, logo no primeiro álbum, ela teve performances muito icônicas, como aquela de Should Have Said No, que eu já comentei com vocês. Ela tinha performances impecáveis de Picture to Burn. E eu acho que essa performance em particular do CMA Awards, que ela cantou Love Story em 2008, é bem, bem fraca. Ela tá cantando de um jeito estranho, parece que ela tá tímida. Talvez ela esteja só cansada, mas eu não sei. Eu acho essa performance bem esquisita. E talvez ela estivesse também nervosa, né? Porque é o CMA Awards, assim. Então é uma coisa muito grande pra carreira da Taylor lá no começo, a maior premiação do country. Mas tudo bem, ela tava trazendo uma performance enorme pra um evento que ela respeitava muito. Então, por si só, assim, já é um momento muito importante na carreira da Taylor. Mas se vocês forem lá assistir, essas performances estão no YouTube. Se vocês forem lá assistir, vocês vão perceber como ela tava muito hesitante. Parecia que ela tava cantando com medo. E a Taylor daquela época, a gente sabe, né? Ela não tinha medo de nada, ela era super feroz o tempo todo. Então, eu não sei, gente. Eu não sei se ela tinha ouvido algum comentário negativo ou sei lá. Mas, de todo modo, é muito legal ver os vídeos desse dia. A Taylor fez um vlog sobre esses momentos. Ela tem vídeos dela e do Scott, ali, indo pro BME Awards. Ela tem vídeos com a mãe dela, indo pros ensaios do CMA no dia 12. Do pai dela todo orgulhoso de ver ela no jornal de manhã. E também é nesse vídeo que tem uma cena muito famosa da Taylor e da Miley Cyrus nos bastidores do CMA, dançando Lady Gaga. E esse vídeo é uma fofura. Ele foi publicado pelo USA Today, não no canal da própria Taylor, como costumava acontecer com os vlogs. Então, eu cheguei a postar um trecho desse vídeo essa semana no TikTok. Bastante gente gostou, assim, nunca tinha visto a Taylor e a Miley interagindo ali nos bastidores. As mães delas estão ali também, então dá pra ver. E eu acho muito legal que a Taylor fala pra Miley, tipo, isso é Lady Gaga. Tipo, cara, era 2008, sabe? A Lady Gaga também tava surgindo, a Taylor tava indo pro segundo álbum, então é muito doido pensar como as coisas mudaram, como elas são gigantes hoje em dia, né? As três são gigantescas hoje em dia. E esse vídeo é muito fofo e muito inocente, assim, elas já estão vestidas pro evento, a Taylor já tá com o vestido que ela usou durante a performance de Love Story, que é essa que eu critico. Aí, no dia seguinte, não para, né? No dia seguinte é o dia 13 de novembro, pra vocês verem como esses dias eram muito ocupados pra Taylor. E nesse dia ela deu uma entrevista online. Dar uma entrevista online era uma coisa bem nova pra 2008. Hoje em dia, assim, tipo... A gente até questiona antes de uma reunião, de algo assim, tá, mas vai ser presencial ou vai ser online? Mas nessa época era bem estranho, assim. E eles fizeram por modo de chat. Então, ia subindo as perguntas, assim, a Taylor não via ninguém, ela só ia respondendo as perguntas que apareciam. E ela mesma comenta, assim, é 1 hora e pouco de duração de entrevista, e ela mesma comenta que ela se sente falando sozinha, que ela ia gostar de poder ver as outras pessoas também. E hoje em dia é isso que acontece, né? Normalmente as entrevistas online, a outra pessoa também tá aparecendo, pelo menos. Mas nessa entrevista, lembrando que é dia 13 de novembro, então é 2 dias depois do lançamento do álbum Fearless, a Taylor já confirma que ela vai sair com uma turnê como headliner em maio de 2009. E eu sempre falo pra vocês que ela literalmente anuncia a tour sempre muito, muito pouco depois do lançamento dos álbuns. Quando ela foi anunciar a turnê agora, The Eras Tour, as pessoas falaram, tipo, não é isso que ela vai anunciar, quando ela falou que ela tinha alguma coisa pra contar no Good Morning America. Muita gente falou, não é isso que ela vai anunciar, porque faz pouco tempo que ela lançou o álbum. Mas isso é uma coisa bem comum da Taylor, ela normalmente confirma a turnê muito pouco tempo depois de lançar os álbuns.
E nessa entrevista, ela dá uma agenda dos meses dela, basicamente. Pra onde ela vai, quais shows ela vai fazer, quais performances ela vai fazer. E isso é uma coisa que a gente não tem mais, né? Nunca na vida que a gente sabe os detalhes, assim, do dia a dia da Taylor. É tudo muito escondido, a gente tem que ficar pensando tudo quando é que vai ser, como é que vai ser. E ali ela simplesmente pegou e soltou a agenda do mês dela pra todo mundo ler. Ou ouvir, né, no caso, que era uma entrevista. E nessa entrevista, ela também fala que a cor favorita dela é roxo. Mas em outros momentos, a Taylor já tinha falado que a cor favorita dela na época era azul. E hoje em dia ela diz que é vermelho, talvez em uma piadinha com Red. Mas o fato dela dizer que a cor favorita dela era roxo me faz pensar se isso já não seria um easter egg pro Speak Now, apenas uma semana depois do lançamento do Fearless. E se vocês querem saber, eu não duvido nem um pouco que ela já estivesse plantando ali a sementinha do terceiro álbum. Afinal de contas, eu já comentei com vocês que o Fearless ele acabou sendo lançado no momento em que a Taylor estava muito hesitante. Ela queria muito continuar compondo, ela queria muito falar sobre o término dela com o Joe Jonas pro álbum. Então eu acho que assim que o Fearless saiu, ela já estava compondo pro Speak Now. E aí ela, com certeza, já queria começar a dar easter eggs e hints sobre o próximo álbum, que viria a ser o Speak Now, que a sua cor predominante é o roxo. Foi nessa época também que a Taylor gravou o live pro Clean Channel, aquele em que ela canta algumas músicas do novo álbum em modo acústico. Essas performances são chamadas de Stripped for Clean Channel, e elas estão disponíveis no YouTube. A Taylor cantou Fearless, Beautiful Eyes, Untouchable, Teardrops on My Guitar, Picture to Burn, Should Have Said No e Change. E essa performance foi literalmente só uma das mais de 300, e esse número não é hiperbólico, gente. A Taylor realmente fez mais de 300 performances para promover o álbum Fearless fora da turnê. Então, assim, realmente foi um álbum muito, muito, muito promovido. Então, não tem grandes coisas, assim. Tá, legal, é muito icônico tu fazer uma performance pro Clean Channel. Hoje em dia nem tanto, mas na época era muito icônico fazer uma performance pro Clean Channel. Mas não tem nada assim de especial nesse show, entendem? Mas mesmo assim, no ano de 2020, vocês não me ouviram errado, no ano de 2020, a Big Machine Records, já sob o comando do Scooter Braun, lançou esse show como um álbum de 27 minutos. A Taylor foi ao Instagram e informou aos fãs que esse lançamento não tinha sido autorizado e nem aprovado por ela, e que ela achava que o Scooter Braun só estava tentando lucrar em cima dos fãs logo no momento mais difícil da pandemia, o que ela condenava como atitude. E aí, depois do pronunciamento da Taylor, os fãs meio que combinaram silenciosamente de não apoiar esse álbum. E ele vendeu literalmente 33 cópias na primeira semana, para uma artista que sempre faz 1 milhão de cópias nas suas primeiras semanas. E assim, que bom que não era um conteúdo original, né? Porque senão isso seria meio que uma mancha na carreira da Taylor, esses números tão baixos. Mas como era só um álbum ao vivo, ele acaba não contando pra chart, coisa assim. E a própria Taylor incentivou que a gente não fosse apoiar esse álbum, que ele só ia dar dinheiro para as pessoas que tinham comprado os masters dela. E aí, mais uma vez aqui, eu sinto que a Taylor mostra como a parceria dela com os fãs é incrível. Porque ela disse que ela não queria que a gente comprasse o álbum e ninguém comprou. Mas, de todo modo, lá em 2009, quando a Taylor gravou esse especial pro Clean Channel, ela disse que ela estava muito feliz. Que ela sempre tinha imaginado como ela faria uma performance ali. E que quando ela foi convidada, ela precisava ficar se beliscando para saber se ela estava sonhando ou se aquilo estava acontecendo de verdade. Então, pra Taylor de 2009, esse show foi gigante. Mas a Taylor de 2020 disse: eu nem aprovo o lançamento deste álbum. Depois disso, a próxima performance da Taylor foi uma de You Belong With Me, em que a Taylor tocou pela primeira vez com a banda que viria a ser considerada sua banda oficial para turnês. Até o momento, a Taylor não tinha feito uma turnê para si como headliner, ela só abria para outros artistas, já comentei isso várias vezes com vocês. E muitas vezes os artistas que performaram com ela eram apenas contratados. Mas aí aqui ela oficializou muitos que o público já conhecia, como Paul Sidoti, que já estava acompanhando ela ali desde as turnês que ela abria, que ela não era o headliner, mas ela já tinha o Paul como membro da turnê. E aqui já existia aquela piadinha de que os artistas que trabalhavam com ela se chamavam de The Agency, por conta do clipe de Picture to Burn, que eles disseram que eles se sentiam como agentes especiais da CIA. Mas foi só a partir dessas performances pós-lançamento do Fearless e com o show do Estúdio 330, inclusive, que a coisa passou a ser oficial. A Taylor começou a apresentar eles como a banda dela, a banda oficial que acompanharia ela em turnê e etc.
E as pessoas sabiam, então, que assim que ela saísse numa turnê mundial, seriam aqueles músicos que eles veriam no palco todas as noites, que acompanhariam a Taylor. Muitos, como o Amos, o Paul e o Mike, estão com a Taylor até hoje. O Paul, inclusive, foi citado pela Taylor em 2019 como a pessoa que ela tem mais orgulho de já ter um dia dividido o palco. E eu acho muito importante a gente lembrar que a mulher já performou com o Mick Jagger. E mesmo assim, ela disse que o Paul foi a pessoa que ela mais teve orgulho de dividir o palco, sendo que ela divide o palco com ele todas as noites em turnê. E eu acho que isso mostra muito como a Taylor valoriza a banda dela, como ela considera eles artistas completos, artistas gigantescos. Ela diz que o Paul é um professor para ela até hoje e ela gosta de chamar ele de princesa. Então, o apelido que ela deu para ele é Pretty Polly Princess, porque é ele que faz o backing vocal de Love Story no ao vivo, principalmente na época de Fearless, e ela amava o fato de que ele cantava o I'll Be the Princess, né? Eu serei a princesa, com tanta paixão e dedicação. Isso foi uma piada que rolou no fandom por muito tempo ali. Eu acho que durante toda a turnê de Fearless, as pessoas levavam tiarinhas de princesa pro Paul, porque ele cantava a parte do Eu Serei a Princesa, e ele adorava, e ele dava muita risada de ser o Pretty Polly Princess. E comentando isso, assim, da banda, pra mostrar pra vocês que a Taylor tem uma parceria muito legal com a banda dela, que ela tá junto com muitos deles até hoje, e o Paul, inclusive, é o meu membro favorito da banda da Taylor, apesar de que o Amos é um anjo também. Mas, vamos lá. Depois de toda essa loucura de começo de álbum, de semana de lançamento e etc., a Taylor tinha algumas viagens para fazer. Ela foi para Londres para promover a música dela pela primeira vez, e ela também foi para o Japão. Nesse meio tempo, o Fearless já tinha vendido muito. Ele já tinha se tornado o álbum mais vendido do momento, tava no topo da Billboard geral, não apenas de country, porque os recordes que ela tinha quebrado com o debut tinham sido no country, mas aqui com o Fearless ela já tinha mostrado que ela tinha campo na música de modo geral. E aí ela voltou para os Estados Unidos no dia 22, para que no dia 23 ela pudesse comparecer ao American Music Awards, que hoje em dia é a premiação que ela é a artista mais premiada. Ninguém tem mais American Music Awards do que a Taylor, e quem vem em segundo lugar é o Michael Jackson. Então ela já passou ele de longe e vai demorar muitos anos até alguém bater o número dela. Mas, nesse dia, esse dia 23 de novembro de 2008, foi a primeira vez que a Taylor ganhou um American Music Awards. Ela ganhou como artista country e nessa noite ela performou White Horse pela primeira vez ao vivo. E essa performance é bem triste, se vocês querem a minha opinião. Eu sinto que a Taylor estava vivendo muito aquela sensação pós-relacionamento ali. Aquelas emoções que ela não tinha conseguido deixar fluir tão bem assim pro álbum Fearless e que ela queria colocar no Speak Now, como eu já comentei com vocês no meu episódio especial sobre o relacionamento da Taylor com o Joe Jonas. E, inclusive, eu acho essa performance muito louca porque é muito evidente que ela não tá vendo a plateia tá muito escura e ela tá muito iluminada. E eu sei que isso acontece bastante nos shows, mas não tanto assim, a plateia tá um breu. Então eu acho que ela se sentiu muito sozinha cantando essa música. É uma música super triste e a Taylor demonstra que ela tá muito triste quando a música acaba, assim, ela se afasta do microfone e tal. Eu sei que a Taylor dá uma exagerada, uma dramatizada ali nas performances dela, mas essa realmente parece que ela tá triste? Não sei. Mas enfim, foi uma noite feliz no fim das contas, porque ela ganhou o primeiro, literalmente, o primeiro de muitos American Music Awards. Dessa vez como artista country. E aí ela tá aí, né, gente, ganhando. Já faz quantos anos seguidos que ela ganha o artista do ano, né? Orgulho é o que define. E aí, então, era final de novembro. Normalmente, em dezembro, os artistas dão uma desacelerada, sabe? Pra deixar fluir as festas de fim de ano, ano novo e tudo mais. E a Taylor fez exatamente isso nesse ano. E eu acho que ela tá fazendo este ano que nós estamos vivendo, 2022 também. Porque as coisas estão bem calmas, né, gente? Pra quem recém lançou um álbum e vai sair em turnê daqui a pouco, as coisas estão bem calmas. A mulher parece que esqueceu que tem mais um clipe pra lançar. Não sei, mas eu gosto de acreditar que é por causa dessa calmaria de dezembro que normalmente os artistas trazem pra gente. Menos o Harry Styles, que tá fazendo aí residência no Brasil, né? Ontem foi o último show dele aqui no Brasil, no momento em que eu tô gravando esse podcast, que é dia 15. Mas, assim, de modo geral, é bem comum que os artistas desacelerem em dezembro, menos os que estão lançando álbuns de Natal. Então, eu acredito que seja esse o motivo pelo qual a Taylor tá tão quieta e sumida no momento. Espero que lá pra janeiro ela já acorde, né, saia da tumba e venha conversar direitinho com a gente, lançar esse clipe de Lavender Haze,
que a gente acredita que é de Lavender Haze, né? Mas, enfim. A Taylor ainda fez algumas performances no começo de dezembro, como o especial do Taylor Guitars, né? A marca de violões, não a marca da Taylor. É engraçado, a marca de violões se chama Taylor, mas não tem nada a ver com a Taylor. Ela só usa violões Taylor, mas não tem nada a ver com a Taylor. Ela só usa violões... Nesse começo de calmaria, sim, a Taylor ainda fez algumas performances no começo de dezembro, como o especial que ela gravou para Taylor Guitars, que não tem nada a ver com a Taylor Swift, né? Taylor Guitars é uma marca de violões que a Taylor usa bastante ainda até hoje. Às vezes ela usa outros, mas ela usa bastante violões da marca Taylor. E aí, então, ela gravou uma performance especial do Fearless pro Taylor Guitar. Mas a próxima grande coisa, assim, que vai acontecer na vida da Taylor, que envolve Grammys e tudo mais, vai ser em fevereiro de 2009. Então, a gente tem aí essa pausa entre dezembro e janeiro, ela deu uma descansada para depois voltar com tudo. Então, como ela lançou o Midnights agora faz pouco tempo e tá dando essa desacelerada, talvez ela esteja seguindo esse mesmo cronograma, assim, de dar uma pausa em dezembro e janeiro e depois volte com tudo. Claro, não tô esperando 330 performances do Midnights, mas uma performance de Midnights, pelo menos, dona Taylor Swift, não custava, né? Nunca te pedi nada. Literalmente, tô sempre pedindo coisa pra essa mulher. Mas este evento que vai acontecer em fevereiro de 2009 é assunto para um próximo episódio. Então eu quero agradecer novamente a vocês que foram super pacientes comigo por não ter postado episódio na semana passada. Eu realmente tava ficando caduca. Eu tô assim, ó, só o pó nesse final de semestre. Então hoje mesmo eu vim gravar pra vocês. Eu sei que é um episódio mais curto do que a gente se acostumou atualmente. Mas eu também sei que vocês gostam de episódios um pouco mais curtos de vez em quando pra dar uma diferenciada. Então tá bom. Então vamos lançar esse episódio um pouquinho mais curto. E na semana que vem a gente volta. Eu ainda não decidi se a semana que vem eu vou continuar. Não, já decidi sim. E na semana que vem, então, a gente volta para dar seguimento, descobrir o que acontece em fevereiro de 2009. E a gente vai seguindo assim. Eu vou tentar gravar 2 episódios por semana agora nas minhas férias para garantir que eu sempre tenha episódios saindo do forno para vocês toda semana sem falta. Eu não gosto de faltar com vocês, com os meus compromissos. Vocês sabem disso. Então, na semana que vem, eu espero vocês aqui com um cafezinho no final da tarde de domingo para mais fofocas da vida e carreira da cantora Taylor Swift aqui no Rumores da Inês.